Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo vicioso nos relacionamentos? Que não importa o que se faça, os mesmos conflitos acabam se repetindo de novo e de novo? Pois é. É quase como se existisse um roteiro invisível guiando tudo sem que a gente nem perceba. Hoje, a gente vai desvendar o que está por trás desse fenômeno. Então, por que será que certos conflitos parecem um disco arranhado? É uma coisa super frustrante, né? Parece que a gente está numa peça de teatro onde o final já foi decidido. Mas e se o roteirista dessa história fôssemos nós mesmos, agindo de um jeito totalmente inconsciente? Essa ideia que a gente vai explorar agora. Para entender esses padrões, a gente precisa ir lá na raiz do problema, na nossa programação mais fundamental, sabe? Vamos dar uma olhada em como a nossa biologia, a nossa evolução, preparou o terreno para esses ciclos que a gente vive hoje. Pensa só, para os nossos antepassados, ser expulso do grupo era praticamente uma sentença de morte. Por causa disso, nosso cérebro evoluiu para ser um especialista em vigilância social. Ele fica o tempo todo escaneando rostos, tons de voz, posturas, tudo de forma automática, sempre procurando por sinais de aprovação ou de perigo. E essa habilidade já entra em cena desde os nossos primeiros meses de vida. Ok, mas como é que essa leitura de emoções se transforma em aprendizado de verdade? Tem um experimento clássico da psicologia que mostra uma coisa simplesmente fascinante sobre como a gente, literalmente, aprende o que sentir. Antes de detalhar o experimento, a gente precisa entender um conceito-chave, a tal da referenciação social. Basicamente é o seguinte: quando a gente não sabe como reagir a uma situação nova ou meio esquisita, o que a gente faz? A gente olha para as pessoas em quem confiamos e usa a emoção delas como um guia. É um atalho mental super poderoso. Imagina a cena. No primeiro cenário, um bebê está de frente para o que parece ser um precipício, um abismo. A situação é ambígua para ele. E o que ele faz? Ele olha para a mãe. Ela está do outro lado, sorrindo, incentivando. O cérebro do bebê processa aquilo na hora. Isso parece perigoso, mas se ela está tranquila, então deve ser seguro. E ele atravessa. Agora olha só o que acontece quando a gente muda uma única coisinha. Mesma situação, mesmo bebê. Só que dessa vez a mãe faz uma cara de medo. O bebê lê aquela expressão e para na hora. A lição aqui é profunda. O medo não foi uma reação instintiva ao abismo. Foi uma emoção aprendida, absorvida direto da expressão da mãe. Esse mecanismo de aprender emoções que a gente vê na infância evolui para algo bem mais complexo na vida adulta: a projeção. É aqui que os nossos medos e sentimentos internos começam a literalmente pintar a realidade com as nossas cores. E aqui é muito importante a gente diferenciar duas ideias. A projeção simples lá do Freud é como ver um fantasma. Eu sinto alguma coisa, tipo raiva, mas para não ter que lidar com isso, eu passo a acreditar que é o outro que está com raiva de mim. É uma distorção da minha percepção. Agora, a identificação projetiva da Melanie Klein vai muito além. Não é só ver o fantasma no outro, é fazer o outro se tornar o fantasma. De forma inconsciente, eu começo a agir de um jeito que provoca na outra pessoa exatamente aquela raiva que eu projetei. A minha fantasia vira a realidade da interação. Tá, mas como isso é possível? Como é que um sentimento que está aqui dentro pode influenciar o comportamento de outra pessoa? A resposta está numa conexão invisível, que vai muito além das palavras. Vamos ver agora a ponte que liga essa teoria da psicologia com a biologia do nosso cérebro. E aqui está o ciclo em ação. Olha só, tudo começa com um medo interno, tipo o medo de ser rejeitado. A pessoa A projeta isso na pessoa B. Só que esse medo não fica só na cabeça, ele vaza para o corpo. O corpo fica tenso, o tom de voz muda. A pessoa B, do outro lado, capta essa hostilidade, mesmo que sutil, e reage. Talvez se afaste, talvez fique irritada. E aí vem o grande finale. A pessoa A vê essa reação e pensa: tá vendo? Eu sabia que iam me rejeitar. Ela tem a prova que queria, sem perceber que foi a grande arquiteta de toda a situação. E a base biológica para esse contágio emocional tem um nome fascinante: neurônios espelho. A descoberta deles foi uma revolução, porque eles são a pecinha que faltava no quebra-cabeça para a gente entender como estamos programados neurologicamente para sentir o que os outros sentem. De um jeito bem simples, esses neurônios especiais disparam tanto quando a gente faz uma coisa, quanto quando a gente vê alguém fazendo a mesma coisa. É como se eles criassem uma simulação interna do que o outro está sentindo. Quando alguém projeta ansiedade, o corpo dessa pessoa emite microexpressões de tensão.
O sistema de neurônios espelho da outra pessoa capta isso. Ela pode nem saber por quê, mas ela começa a sentir essa tensão no próprio corpo. Essa é a via biológica que faz a identificação projetiva ser possível. Ok, já entendemos a psicologia e a biologia por trás do problema. A grande pergunta agora é: como é que a gente quebra esse ciclo? A boa notícia é que existe um método. Vamos para a parte prática, ver como a gente pode se tornar uma espécie de detetive da nossa própria mente e desarmar essa armadilha. Esse protocolo de 5 passos é uma ferramenta muito poderosa. Primeiro passo: identifique o pensamento. Fale em voz alta para si. Estou pensando que essa pessoa está irritada comigo. Segundo, questione. Separe o que é interpretação do que é fato. Quais são as evidências concretas? Terceiro, e talvez o mais difícil, suspenda a reação. Respira fundo, pause. Quarto, busque dados. Observe com mais atenção ou, melhor ainda, faça uma pergunta neutra. E quinto, ajuste. Responda à realidade, não à sua fantasia inicial. É como se fosse um treinamento para virar um cientista da sua própria vida e dos seus relacionamentos. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. Guarde essa pergunta com carinho. Fazer dela um hábito pode ser a chave para transformar esses padrões destrutivos em autoconhecimento. É o caminho para a gente construir conexões mais autênticas, baseadas no que é real, e não nos fantasmas que a gente mesmo cria.